Ora, ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série sobre o livro Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica de Sally Nichols, mais especificamente sobre o Imperador, o Arcano 4. Esse é mais um vídeo da nossa série sobre cada arcano maior explanado pela Sally Nichols, mas aqui o objetivo é fazer uma resenha sobre cada um dos capítulos que abordam sobre cada um dos arcanos. Então vamos falar sobre o Imperador, é aquele que marca o início do patriarcado nos arcanos maiores. Então até o momento nós vínhamos com o arcano 0, depois 1, 2 e 3, que marcavam um período matriarcal, o início, o começo da criação do céu e a terra a partir do mago, com a mãe do espiritual, a papisa ou a sacerdotisa, e a imperatriz, o arcano 3, que encerra o período matriarcal e o período onde a comunicação não verbal era muito mais importante e significativa. A música, a expressão artística, a dança. Aqui a gente vai começar a trabalhar com o logos, a gente vai começar a trabalhar com o espírito, com a palavra que se faz através do Imperador. O número 4 tem uma razão muito importante de ser, porque o número 4, segundo Sally, é aquele que vai trazer a organização para o caos existente na natureza. O Imperador é como uma bússola, é aquele que lidera os 4 cantos do céu e da terra e nos traz mais clareza e organização para que a gente possa realizar as coisas na nossa vida. O Imperador, aqui, ele é pouco comparado com o baralho de Waite. Ela não tece tantas comparações como nos outros capítulos anteriores, comparando Marsella com o tarô de Rider-Waite. Ela apenas menciona que o tarô de Rider-Waite é muito mais imponente, a figura do imperador é muito mais imponente do que na de Marsella. O imperador no tarô de Marsella, ele é muito mais, mesmo representando um arquétipo, ele é muito mais humano do que a figura da imperatriz. Ele é uma figura assentada, com os pés no chão. Aqui você pode ver que as pernas se cruzam em formato de 4, que simboliza o próprio número desse arcano. Ele também possui a águia, que é aquele talismã que representa a família imperial, também representando a fênix alquímica, como a gente já mencionou anteriormente. Aqui a águia é estampada no escudo do imperador e voltada para a imperatriz. O imperador também, ele está voltado para a imperatriz, como se ele estivesse olhando para a imperatriz. Aqui ela mostra também uma figura muito mais amistosa, muito mais receptiva, pois ele mostra o seu braço esquerdo, a sua mão esquerda. O lado esquerdo representa o inconsciente. Aqui ele está muito mais aberto ao contato com o humano, por isso que ela traz uma visão muito mais amistosa desse imperador. É aquela figura que começa o patriarcado através da palavra, do logos, mas outro aspecto importante é que, além dos 4 elementos, a Sally traz uma lista de vários aspectos interessantes para a gente trazer à tona, porque o 4, na verdade, é o número que traz organização, não só no plano material, no plano terreno, mas no plano celeste. Então, vale aqui a gente mencionar e ler uma parte dessa lista que ela traz no livro. Aqui está a lista parcial de algum dos muitos 4s que nos ordenam os pensamentos. São as 4 direções da bússola, os 4 cantos da terra, os 4 ventos do céu, os 4 rios do Éden, as 4 qualidades dos antigos, quente, seco, úmido e frio, os 4 humores, sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Oséias, os 4 anjos, Miguel, Rafael, Gabriel e Fanel, as 4 bestas do Apocalipse, os 4 elementos terra, ar, fogo e água, os 4 ingredientes alquímicos,
sal, enxofre, mercúrio e azoto, as 4 estações, as 4 figuras geométricas básicas, as 4 fases da lua, as 4 letras hebraicas do sagrado nome do Senhor, as 4 operações básicas da aritmética, as 4 virtudes cardeais, justiça, prudência, temperança e fortaleza, e assim vai, a lista é vasta. Mas aqui ela traz como uma prova de que o 4 é um número consistente para trazer a organização. Então, quando a gente pensa nesse número, além de mostrar o imperador como uma bússola que nos orienta, a gente pode pensar também, esse é o exemplo que a autora traz, de um quarto com 4 paredes, onde a gente pode se concentrar, voltar para dentro de si e se organizar e focar nas coisas que são essenciais para a nossa vida. Ela também traz uma explanação interessante sobre as funções que nós seres humanos temos, ou melhor, os potenciais que todos nós nascemos e que vamos desenvolver, ou isso vai ficar muito mais perceptível já nos primeiros anos de vida. É como se fosse uma descrição do funcionamento da psique. Então, aqui eu estou trazendo uma explanação muito mais sucinta, muito mais breve, de acordo com Sally Nichols, mas se você quiser se aperfeiçoar nessas funções e nesses potenciais humanos, a explicação muito mais clara e ampla vocês vão poder ter no livro que a Sally menciona, que é a Tipologia de Jung, Ensaio sobre Psicologia Analítica, de James Hillman e da Maria Louise von Franz. Pois bem, esse funcionamento da psique, ela é dividida em 4 funções: o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. A intuição e a sensação são classificadas como irracional, já o pensamento e sentimento como racional. Aqui a Sally explana que é um pouco mais difícil você identificar qual é a sua função principal, qual é a sua função superior, porque muitas vezes, e aqui é interessante, ela quer trazer essa explanação abordando muito mais o aspecto da psicologia, para a gente comparar com o número 4 do imperador. Então, o número 1, que é a nossa função superior, pode ser um pouquinho mais difícil de identificar, porque muitas vezes as nossas funções auxiliares, que temos 2 funções auxiliares, essa primeira função auxiliar pode se confundir com a função principal. Então a Sally traz uma dica importante: se você quiser identificar qual é a função que é a superior na sua vida, identifique qual é a função inferior. E aí você pode usar algumas dicas que a autora traz, como: que tipo de atividade que você sempre posterga, ou sempre você deixa para depois, que você não gosta de fazer, ou que sempre requer muito mais esforço da sua parte. Por exemplo, se você não é uma pessoa muito do pensamento, coisas relacionadas a método, organização, sistematização, lógica, sempre vão ser deixadas para segundo plano. Então, ela diz que quando você identifica essa função inferior, a sua função superior necessariamente vai ser o outro lado da função ou racional ou irracional. Em outras palavras, se você tem como função inferior a intuição, você vai identificar que a sua função superior vai ser a sensação. Se você tem a função inferior como pensamento, necessariamente a sua função superior vai ser a outra função dentro do racional, que é o sentimento. Então sempre vai ser uma ponta, a outra ponta. E as 2 auxiliares vão ser as outras 2 racionais ou irracionais, dependendo de qual vai ser a função que você identifica. Você pode tentar identificar diretamente também a função superior, se imaginando em situações de emergência, como você se comportaria, ou mesmo se você estivesse perdido numa floresta, como você intuiria o que iria fazer, ou você pararia por um instante para
traçar algum plano, alguma estratégia emergencial. Então, algumas pistas que ela dá para nos ajudar com relação a isso. Mas aí seria interessante você utilizar aquele livro que eu mencionei aqui para, se você quiser aprofundar um pouco mais nesse tópico. Outra característica importante que a gente precisa mencionar sobre o número 4, trazendo uma abordagem mais da numerologia, é que se nós somarmos os números 1, 2, 3 e 4, eles vão dar o número 10. O resultado é 10. E o 10 significa o fim de um ciclo e um começo de um novo ciclo. Ou seja, o imperador também termina um período para começar um novo. E justamente é o que nós mencionamos aqui. É o começo do período do patriarcado. O imperador começa com a racionalidade, com a lógica, com a objetividade, a partir do verbo, a partir da palavra. A questão interessante é, já tivemos um período da criação voltado para o espiritual, a imperatriz que está grávida já trouxe para o mundo o Filho de Deus, já foi feito, já está encarnado, e aqui com o imperador começa o período do Logos, voltado para o Espírito, para a Palavra. E aqui a CL fala da importância e o quão significativo é a palavra. O verbo, como já sabemos da importância do verbo, aqui vale mencionar uma citação da autora, que é: as palavras têm poder, muitas espécies de poder, produzem vibrações na natureza. Diz-se que as vibrações da palavra sagrada, a estão em correlação com as 3 forças da natureza: criação, preservação e desintegração. Então, ela menciona muitos exemplos, como, por exemplo, os 10 mandamentos ou algumas tradições que você não pode pronunciar o nome divino, o nome de Deus em vão. Então, tudo isso tem muita conexão com a lógica e o poder do imperador. Outro fator importante para a gente encerrar é que a CL pede para que todos que estão estudando o tarô tenham sempre um caderno de anotações. E quando você se deparar com o imperador, comece a escrever tudo que você imagina que o imperador responderia e como ele responderia a essas perguntas. Claro, observando o arcano, observando esta carta. E pode ser, se você tiver mais de um baralho, observe todos eles e sinta-se livre para escrever o que vier na sua mente. E depois estabeleça comparações ao longo do tempo, revisitando as suas anotações. Isso é fundamental para quem está começando ou segue estudando sobre o tarô. Nada substitui, vocês sabem, a leitura deste livro muito interessante, o Jung e o Tarô. Eu recomendo a leitura desse capítulo. E não esqueçam de curtir esse vídeo e me seguir no canal para vocês acompanharem a jornada do herói em Sally Nichols. E vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.